Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus, neste dia tão lindo, tão maravilhoso, cheio de sol, cheio de alegria. Irmãos, estamos já no crepúsculo do ano de 2024. E se nós formos olhar para o cenário do nosso país, o cenário do mundo, vamos ver muitas coisas distorcidas, desconfiança no meio político, no meio do governo, onde os fracos, os pobres não têm vez. E eu quero, diante desse cenário devastador, diante desse cenário tão difícil, eu quero trazer para vocês aqui, já com o advento do Natal, do nascimento do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu quero trazer para vocês aqui uma palavra de fortalecimento, uma palavra de acalanto, uma palavra de perspectiva. E eu quero trazer, embasado no texto sagrado, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 17 em diante, onde o próprio tradutor da Bíblia Sagrada do Velho Testamento e do Novo Testamento, ele deixa um título bem parecido, bem proveitoso para nós: o louvor por causa da fé. Diz assim as Sagradas Escrituras: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O seu Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternativamente. Amém, irmãos? Eu quero ficar por aqui, nessa leitura bíblica, agradecer a Deus por eu, como pecador, ter oportunidade de trazer essa reflexão de hoje. Eu quero orar, agradecendo a Deus esta lauta, esta tão grandiosa oportunidade que Deus me confere como ministro do seu Evangelho, como pregador da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este momento tão grandioso. Ó Deus, de trazer aqui uma reflexão para aqueles que se encontram cansados, aqueles que se encontram sem fé, aqueles que se encontram combalidos, desnutridos, ó Deus, necessitado da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Ó Deus, eu quero que o Senhor possa me usar, através do Espírito Santo de Deus, que possa atingir aquelas pessoas que estão ávidas da tua palavra, do teu amor, da tua graça e misericórdia. Eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nada melhor de nós começarmos um sermão, uma reflexão, de trazermos o contexto do que lemos do livro que acabamos de tirar, do capítulo 3, do verso 17 e diante. Irmãos, o livro de Abacuque é um livro que nos traz uma reflexão tremenda sobre fé em tempos difíceis. Por quê? É isso que nós devemos ter. O tempo
no nosso país. Está muito difícil, inflação alta, desemprego, falta de remédios nos postos do PSF, falta de segurança pública, falta de educação, falta de tudo. Mas esse livro, para nós que já estamos nos aproximando do Natal, onde iremos comemorar o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O livro de Abacuque, irmãos, ele traz diversas mensagens de esperança, confiança e, acima de tudo, profecias para o tempo vindouro, não é? Onde nós teremos o quê? Desafios a nos confrontar, desafios que se instalam a cada momento, a cada instante nas nossas vidas, irmãos. Desafios de tempos difíceis. O contexto desse livro é tremendo, é um livro histórico, não é? O livro de Abacuque, ele faz parte, como eu já falei, do Antigo Testamento, não é? E ele, nesse período do século 17 a.C., século 7 a.C., perdoe-me, nesse período, o reino de Judá, ele estava enfrentando uma série de desafios. A idolatria, nós vemos hoje no nosso país, vemos hoje no mundo. A injustiça social, nós vemos no nosso país, nós vemos no mundo. A corrupção, nós vemos no nosso país e muitos outros países. E a nação, meus amados irmãos, estava mergulhado numa tremenda dor, não é? E exatamente o povo de Judá estava sob ameaça constante de invasões, principalmente do Império Babilônico. E aí Deus suscita, Deus levanta o seu profeta. E Abacuque viveu nesses tempos difíceis e testemunhou a degradação, a deteriorização moral e espiritual do seu povo. É nesse contexto de crise, meus amados irmãos, que o livro de Abacuque foi escrito, não é? E quais os temas principais desses livros? A justiça de Deus, não é? O sofrimento do justo. Abacuque também aborda o tema do sofrimento do justo. A soberania divina, onde Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. A importância, acima de tudo, da confiança minha e sua nesse Deus tremendo, nesse Deus poderoso. A esperança e a confiança em Deus é outro tema que Abacuque aborda, não é? E qual é a relevância desse livro tão tremendo, não é? A importância do livro de Abacuque é a fé no Deus soberano, é a fé do cristão no Deus que pode todas as coisas, não é? E eu quero trazer para vocês aqui, em cima desse contexto, né, sobre o louvor e a causa da fé. Irmãos, nós estamos passando por problemas difíceis. Muitas vezes nós temos vontade de desistir, não é? O livro profético, ele traz vários questionamentos e questões importantes para a minha vida, para a sua vida, não é? O justo viverá pela fé. É muito tendencioso da minha parte, eu não sei qual a sua dor. Eu não sei o que você está passando agora, nesse momento tão difícil da sua vida. Viver em uma época em que os livros cristãos mais vendidos parecem são aqueles que dizem como prosperar, como ter sucesso e viver uma vida boa, uma vida arraigada de coisas boas, carros novos,
cartões de créditos, contas bancárias grandiosas. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que o livro de Abacuque, ele nos desafia. Ele desafia a mim e a você a colocar a sua fé e a minha fé diante de Deus nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Momentos de descréditos, não é? Nesse contexto do livro de Abacuque, deixa claramente que o reino de Judá estava prestes a ser saqueado. O povo perderia tudo aquilo que construiu no decorrer de anos. E ao longo dos anos, tudo que eles tinham agareado, eles tinham juntado, tudo seria tirado de cada família. Tudo teria desaparecido. Isto é uma questão totalmente diferente de confiar em Deus. Tendo uma multa no trânsito, ou mesmo um dia ruim no trabalho, ou na escola, o livro de Abacuque desafia a mim e a você a aprender a confiar mais em Deus. Mais em Deus. Eu quero fazer uma ressalva e abrir um parênteses. Eu me lembro na primeira igreja que eu pastoreei, há anos atrás, uma igreja humilde, e no inverno daquele ano que eu tinha acabado de chegar, o teto da igreja caiu. E quando o teto caiu, eu pude ver que as paredes não tinham sustentação alguma. Era muito bom de eu derrubar as paredes e construir um novo templo. E ali, irmão, diante daquele cenário difícil, triste, apareceu inúmeras opiniões, propostas. E eu me lembro muito bem de um engenheiro que estava ali na cidade, em trânsito, por momentos óbvios. Ele foi até lá. Ele disse: olha, pastor, vamos derrubar essa parede, vamos fazer com tijolo duplo, fazer amarrações, colunas no tempo certo, e vamos fazer a cobertura tal. E ali, na minha débil inocência, inexperiência pastoral, eu pensei que aquele homem já tinha um recurso para fazer isso. Para encurtar a história, irmãos, muitas foram as provações. Aparecia um que dizia alguma coisa, outro dizia outra, e quando vinha o orçamento altíssimo, e eu saí procurando, correndo atrás, entrava, escrevia para igrejas, e procurava pessoas abastadas da cidade, e oferta que era bom, nada. E de repente o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e disse: a sua esperança está em Deus, somente Deus, porque Ele é o seu provedor. E ali, irmãos, diante eu dobrei os joelhos, comecei a orar, a jejuar, eu, a minha esposa e a igreja, e Deus supriu toda a nossa cidade. Fizemos uma reforma que até hoje perdura naquela igreja. Visitei há 2 anos atrás e eu encontrei a igreja do mesmo jeito que eu tinha deixado, a nível, obviamente, da construção e da reforma, e muito melhor espiritualmente hoje, não é? Igreja crescendo, não é? Então é esse o quadro que o povo de Judá se encontrava, sem fé, confiando apenas no homem, no seu poderio. E hoje também
nós encontramos também no Brasil. Muitos estão sem fé, mas não vamos colocar somente essa questão. Abacuque enfrentava tempos difíceis, não é? O nosso Brasil enfrenta tempos difíceis, não é? E às vezes nós duvidamos da nossa fé, que é tão pequenina. Mas o Abacuque, ele mostra que ele esperou no tempo certo, confiante no Senhor. Porque o Abacuque, ele sabia que no tempo de Deus, que não é o meu tempo, que não é o seu tempo, mas o tempo de Deus, onde nós encontramos em Abacuque 3,16, quando ele diz: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram e os meus lábios entrou em podridão, nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Irmãos, é muito difícil. A primeira coisa que você pode fazer é esperar confiantemente por Deus, mesmo quando estiver com medo, mesmo quando você estiver passando as agruras pelo deserto, pelo lamaçal, quando você estiver no fundo do poço. Deus havia contado a Abacuque sobre a próxima invasão. A invasão era de uma nação poderosíssima. A nação tinha o exército mais forte da época. A nação tinha os soldados mais guerreiros da época. A nação tinha o poderio econômico mais forte da época. Mas o Senhor disse a Abacuque que não tivesse medo, disse a Abacuque que tivesse apenas esperança. O Senhor disse a Abacuque sobre as grandes e os terríveis julgamentos que o Judá iria passar na mão do Império Babilônico. Abacuque ficou aterrorizado, irmãos. Abacuque não estava apenas lidando com a pequena possibilidade ou com possibilidade de ataque ao seu país, mas com certeza do ataque poderosíssimo, estava com medo mortal. Como você lida, meu irmão, hoje? Essa pergunta é para você. Como você está lidando hoje com esse medo que chegou ao seu coração, chegou à sua alma, chegou ao seu espírito? Esse medo que nós chamamos extremo. O que você está fazendo? O que você está projetando para combater, para debilitar esse medo? Abacuque diz: esperar pacientemente por Deus, mesmo quando estiver com medo. No entanto, esperarei com paciência que venha o dia da calamidade sobre a nação que nos invade. Deus disse a Abacuque que os babilônicos iriam invadir. Não havia como parar isso. Isso iria acontecer de um modo e do outro. Eu trago para as nossas vidas. O desemprego bate à nossa porta a todo instante. A doença bate à nossa porta a cada instante. A perseguição bate à nossa porta a cada instante. Como combater? Como combater essa crise? Essa invasão que toma conta do nosso ser, da nossa família, da nossa estrutura. A frase esperar confiantemente
vem de uma palavra hebraica que significa descansar. Descansar ou sossegar e permanecer na fé em Deus. É a mesma palavra, irmãos, que nós encontramos nos 10 mandamentos, onde Deus nos diz descansar no dia de sábado. É a mesma palavra que encontramos no Antigo Testamento, irmãos, sobre a terra prometida, onde Deus prometeu aos israelitas descanso dos seus inimigos na terra. E ele deu essa palavra a Abacuque: descansar, descansar no Senhor. Deus promete, irmãos, paz. A paz dele quando você lhe der as suas preocupações, a sua desesperança, o seu medo. Lá ele diz: não andem ansiosos, a palavra de Deus, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Viu? É o melhor negócio, irmãos, que você e eu podemos fazer. Tirar o temor, deixar as preocupações de lado. Quando você exerce a fé durante os piores momentos, antes de tudo, espere, irmãos, espere com confiança, espere com fé no Senhor. Esses dias piores, esses dias negros, esses dias tenebrosos vão passar, irmãos. Por isso que o salmista, ele escreve no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que Deus está falando para você aqui. Deus está falando através dessa metáfora da videira, quando ele diz a Abacuque, quando o profeta Abacuque diz para ele e para o povo de Judá: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O cenário aqui, irmãos, é um cenário devastador. O cenário aqui é um cenário caótico. O cenário aqui que Abacuque expressa nesses versículos 17 ao 18, é um cenário como se tivesse passado ali do reino de Judá, ou iria passar uma bomba atômica. Mas vejam a palavra do homem de fé. Ainda que não haja figueira, não haja mais nada, não haja fruto da vinde, não haja mais oliveira, os campos não produzam nada, não haja gado nos currais, não haja nada, alimento, nada, seca, só terra árida. Ele diz: todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação e exulto o Deus da minha salvação. É uma segunda, irmãos, é uma coisa que nós devemos ter, essas passagens bíblicas que devemos memorizar como igreja, como discípulos, como servos do Senhor. É uma passagem tão bonita de fortalecer a fé só no Senhor. O cenário é terrível, irmãos. As flores da figueira e as uvas são formadas na videira. Refere-se às coisas que você está confiando para o futuro. Você está
com essa perspectiva do futuro. Eles representam suas esperanças futuras. É apenas uma flor. No entanto, é um sinal tangível de que os figos e as uvas estão chegando. Nós estamos se renovando como cristãos. Nós estamos se renovando para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor. Mas a esperança maior do porvir, não é? É a segunda vinda de Jesus, onde Ele lá irá levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, não é? Mas nesse cenário, irmão, tão crucial, não há sinal, não há sinais de futuro para o povo de Israel. E para você, talvez você ache assim também, que não haja mais um futuro para você. A figueira não brota mais, não há mais uvas na videira, não há nenhum sinal visível, tangível, de que essas coisas venham acontecer novamente, irmão. Você tem esperança? Talvez você esteja colocando a esperança no homem, no governo, em alguma coisa palpável. Talvez você, como pessoa, como homem natural, você diga: não há nenhum sinal mais visível de esperança para mim. Talvez Deus tenha me esquecido. É por isso, irmãos, que nós estamos comemorando a esperança do porvir, a segunda vida de Jesus, onde você irá morar nos céus. O Senhor vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade. Só louvor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E segundo, irmãos, eu quero trazer: embora a colheita da azeitona falhe, os campos não produzem alimentos. Mas nesse cenário, irmãos, o que você está confiando o decepciona. Colheita da azeitona falha, os campos não produzem mais alimento, a comida não chega à sua mesa e você fica decepcionado. De fato, a palavra traduzida é tudo falha. É uma palavra que significa enganar, decepcionar. Colocar esperança onde não há vida é muito difícil, irmão. E o profeta fala no terceiro ponto nosso, ali, as ovelhas e os gados são aquelas coisas que você confia do passado. Eles representam, irmãos, suas reservas, mas neste cenário você não tem mais reserva. Você não tem mais como recorrer para abastecer a sua despensa, para pagar as suas contas, não é? Não há mais ovelha nos currais, não há mais alimento, não é? Não há gado nas baias, não é? Não há dinheiro mais para comprar comida nos bancos, não há mais patrimônio, você vendeu sua casa, você zerou sua conta bancária, você não tem mais nenhum bem matrimonial, né? Não há patrimônio mais na sua vida, na sua casa. Amigos e familiares foram tangidos da sua vida, deixaram de ajudar você, não pode mais fazer nada por você. Seus cartões de créditos estão no limite, suas forças físicas estão se esvaziando, sua reserva toda esgotada. Mas ele diz no verso 18: ainda que não haja ovelhas no curral, nem gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Irmãos, esse versículo 18 é tremendo. Ele traz uma perspectiva espiritual para a minha vida, para a sua vida,
não é? Ele traz uma esperança de reconstruirmos tudo novamente. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque, irmãos, decidiu se alegrar em Deus, apesar das circunstâncias visíveis, mesmo que eu não visse nenhum sinal visível da presença do favor de Deus, não é? F.F. Bruce, ele disse: é certo que é apropriado expressar apreço pela bondade de Deus quando Ele concede tudo o que é necessário para a vida, saúde e prosperidade, não é? É muito bom quando Deus derrama diariamente a sua provisão na minha vida, na sua vida. Abacuque diz: embora você não tenha esperança, uma esperança visível para o futuro, e o que você está confiando do presente o decepcionou, e você não tem reservas do passado para se apoiar, ainda assim regozije no Senhor, ainda assim se regozije em Deus, exulte o Deus da sua salvação. Por quê? Porque Ele é o Deus salvador, Ele é o Deus provedor, Ele prometeu livrá-lo no seu tempo, Ele nunca deixou o justo cair. Encontramos uma instrução semelhante no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5, que diz: regozijai-vos sempre, ora continuamente, dei graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, versículo 5, 16. Irmãos, independente das circunstâncias, independente da situação que estejamos vivendo, devemos dar graça a Deus em tudo. Só, irmãos, pelo bem da vida, pelo sopro da vida em nós, não é? É nesses momentos que nós encontramos forças para escalar a altura mais alta, não é? Que podemos voar. E por isso que no capítulo 19, versículo 19, para nós concluirmos, ele diz: o Senhor Deus é a minha força e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternativamente. Amém? Deus faz nós andarmos e voarmos alto, irmãos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O profeta Abacuque, mesmo passando por aquele momento tão crucial, ele aprendeu a encontrar suas forças em Deus, não no homem. Ele não escorou em pau podre. O homem é pau podre. O homem oscila a cada instante, a cada momento, não é? Mas Deus é aquele que nos dá recursos ou habilidades para prosseguirmos e para completarmos a nossa carreira. No entanto, é importante que possamos regozijar sempre no Senhor, não é? Regozijar sempre no Senhor. É exercer a fé no Senhor, não é? É exercer a fé no Senhor. E eu quero concluir, irmãos, não é? Abacuque e a sua jornada no Vale da Dúvida terminou sua jornada escalando alturas, degraus altos e baixos, mas ele encontrou a rocha para firmar os seus pés, não é? Ele encontrou, que é Cristo Jesus. O Senhor é rocha, o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. Eu concluo para você com uma mensagem: que você encontre Deus, busque Deus, não é? Conheça os caminhos de Deus, conheça os projetos de Deus para a sua vida. Não fique desesperado. Não busque outros caminhos que levam a caminhos de morte, mas busque o caminho do Senhor. É bem verdade, irmãos, que ser cristão, ser crente, não é só flores, não. Nós temos espinhos também, temos dificuldades,
passamos por momentos de desespero, passamos por deserto, mas eu quero dizer para você que é no deserto onde é um aperfeiçoamento da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser. O deserto também traz paz para nós. Estamos já na segunda quinzena de dezembro de 2024. Na próxima semana está se aproximando o dia de comemorar o nascimento de Cristo. Natal não é só brinquedos, não é só restaurantes. Natal traz uma reflexão tremenda. O Natal traz um momento que devemos buscar uma vida incessante. Oséias 3:6 parte A diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando a gente faz uma busca incessante, quando a gente busca através da sua palavra, busca através da oração, é através da oração, através da palavra que você encontra fortalecimento espiritual. É através da oração da sua palavra e do jejum que você busca o regozijo no Senhor. É onde o Senhor, você aprende mais de Deus, você tem uma vida mais intrínseca com Deus, uma vida íntima com Deus. O Natal não é só viagens, visita a shoppings, compras de coisas obsoletas. O Natal é uma renovação espiritual. É Jesus entrando na sua vida, na minha vida, na sua alma, na minha alma. É Jesus trazendo mais um acalanto. É Jesus querendo que você entregue o seu fardo pesado a Ele. Divida esse fardo com Jesus. Busca Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe outra fonte, não existe outro método. Você não pode buscar a Deus só quando está com sua conta, sua carteira cheia, seu saldo positivo, não. Devemos buscar incessantemente a Deus, por isso que o profeta diz: clama a mim. Eu responder coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a Deus. Nós só podemos clamar a Deus quando conhecemos Deus, quando conhecemos Deus do mais íntimo do nosso ser. Essa é a esperança, essa é a renovação, esse é o Natal verdadeiro. Quando termina a ceia do Natal, o peru se acaba, fica só os ossos. Você vai dormir quando amanhece, quando você chega, levanta na sua mesa, está só os ossos. Os ossos é a morte, irmãos. Mas Deus quer colocar espírito nos seus ossos, colocar alegria na sua alma, cântico nos seus lábios. Pense nisso, irmãos. É essa a pregação. Se você orar por esse país que está declinando cada vez mais, perdendo a verdadeira essência que é a família, você vai ter a esperança, você vai ter uma vida profícua, uma vida de vencedor, uma vida grandiosa. Por isso, irmãos, renove através da palavra, da busca incessante nesse Deus poderoso, esse Deus que pode, esse Deus que faz provisão. Porque tudo que você tem hoje, irmãos, é advento das benesses de Deus para a sua vida. Eu desejo para você um Feliz Natal, uma vida cheia de paz e esperança. Eu vou orar por você agora. Pai, nós entregamos este homem, esta mulher em tuas mãos, Senhor. Ele representa uma família, ela representa uma família. Por isso, ó Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor possa nos trazer cada vez mais essas palavras abençoadoras, trazer acalento, trazer, ó Deus, provisão para nós, provisão através do Espírito Santo deles, Pai. Por isso, ó Deus, ser conosco, ser com este homem, esta mulher, esta família que talvez esteja passando as agruras, as dificuldades da vida. Pai, acalma essa tempestade, acalma, Senhor. Eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos,
Eu quero agradecer esses momentos plausíveis que passamos aqui com você e diante da excelsa presença de Deus. Se você gostou, repasse esse vídeo para um amigo seu, através do WhatsApp ou através do YouTube. Que o Senhor derrama sua graça inaudita sobre você. Tenha um bom dia.